Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 7 de Iyar, 5.783. Estamos no dia 28 de abril de 2023. E à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos nessa semana com duas porções, Aharemot e Kedoshim. E nós estamos já na Parashá Kedoshim e já estamos nos preparando para finalizá-lo no dia de amanhã, o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então, vamos aí ver no dia de hoje a contagem do Homer, honestidade nos negócios, uma balança correta, né? Afastar-se da idolatria, trazer pureza, santidade em nossas ações, estarmos aí dentro da contagem do Homer. Vamos entrar, já estamos na quarta semana da contagem do Homer, e vamos ver o que esta semana está nos reservando dentro desse aspecto, ok? Hoje é o sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, a partir do meio-dia de hoje, os focos no mundo judaico, no mundo Benei Noach, é exatamente no sagrado dia do Shabat, preparação, o acendimento das luzes especiais de Shabat, as Hanot, os dois pães especiais para a mesa do Kiddush, junto com o vinho kasher, para fazer o Kiddush, momento singelo, sublime de Kabbalat Shabbat. Então, hoje nós estamos aí, foco no sagrado dia do Shabat. As luzes especiais para o acendimento será às 17h22. Então, às 17h22, aqueles que estiverem em suas residências, principalmente as mulheres, então é o acendimento das duas luzes especiais de Shabat, às 17h22, ok? Baruch Hashem, vamos em frente aí, Ontem falamos para os amados aí pegarem o capítulo 32 do Tânia, do nosso Alter Rebbe, o Rabi Sheneur Zalman de Eliade, para estarmos aí focados. E só alertando, não esqueçam que na primeira... Desculpa aí, gente. Que no primeiro ponto, o nosso Alter Rebbe, ele escreveu o Tânia de judeu para judeu. E nós precisamos aprender a aplicabilidade dela para as nossas vidas Benei Noach. Ok? Exatamente dentro desta visão, lembrando que o nosso Rabi Sheneur Zalman de Eliade, o movimento Benei Noach não estava em foco na sua época, e então o foco mais está ali, o relacionamento de judeu para judeu e para com os não-judeus, Então, a princípio, você sempre vai ter aquele foco, sobre a questão do relacionamento judeu para com judeu, etc. e tal, mas você precisa trazer isso para aplicar nas nossas vidas como Benei Noach, um para com o outro, e para com o nosso próximo, que são os não-judeus principalmente, as nações, para que nós possamos aí realmente resgatar o nosso irmão não-judeu para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E não esquecendo, o próprio Deus falou para Moshe, e Moshe reportou ao povo judeu: vocês são testemunhas de Hashem para as nações, para os não-judeus. Vocês são a luz para os não-judeus, etc. e tal. Então, dentro desse sentido, aprender as ricas lições entre o mundo judaico para nós aplicarmos dentro da nossa realidade também como não-judeu. Ok? Então, por isso, o capítulo 32 nos fala com referência a esse aspecto aí, sobre a questão do amor. Nós vamos dar mais uma pitada de sal nessa história aí, sobre a questão do amor ao próximo aí, como que fica a nossa vida e o nosso relacionamento
de um para com o outro, ok? Vamos enviar aí o nosso Shabbat Shalom à seguinte pessoa, seus familiares e todas as comunidades Benei Noach que se encontram aí em todos os quadrantes, né, do nosso país, o Brasil. E aqui através de A Tarde com a Torá, com a nossa Sinagoga Benei Noach Regional Bauru para o Brasil e para as nações, enviando o nosso Shabbat Shalom, ok? Vai para o Jonildo Jordão Júnior de João Pessoa, Paraíba, a Miriam Oliveira Vidal da Serra do Mel, lá no Rio Grande do Norte, o Cláudio do Jardim Botânico, né, Distrito Federal, Brasília, da Mari Passos de Manaus, Amazonas, o Carlos Magno Andrade Reis de Euclides Cunha e Simões Filho, lá na Bahia, o Pedro Reis Silva de São Carlos, interior de São Paulo, o Euler Gabriel, o Claudemir Messias, a Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, né, cidade serrana do Rio de Janeiro, a Nayara Oliveira, também lá do Rio de Janeiro. Temos hoje 3 visitantes internacionais, que são Isiquiarro Leite, ele mora em Kohav Yaakov, em Israel. O Emanuel Said, também lá em Jerusalém, em Israel. E temos aí o Risto Terashin, que mora na cidade de Lait, na Finlândia, né? Então, aos nossos amados aí, seus familiares, o nosso Shabbat Shalom para eles. Temos aí o Kalev Gama, de Alagoas, o Antônio Lopes, São Paulo, capital, né, que está aí conectado em A Tarde com a Torá. Temos aí o Zair Leal, de Feira de Santana, na Bahia também, que está presente aí, Baruch Hashem, o Zair, o Panael Carvalho, né, da cidade de Pendências, Rio Grande do Norte, né, como diz o nosso Rav Yaakov Geranstad, né, a nossa liderança, né, com os Benei Noach, que ele está aprendendo a geografia do Brasil, né, então é uma realidade, porque aqui também, através de A Tarde com a Torá, nós estamos aí realmente desvendando os mistérios da geografia do Brasil, né? Nunca imaginava que Pendência, lá no Rio Grande do Norte, né? Então é realmente uma maravilha aí, né? Então, Baruch Hashem por isso, né? Temos aí a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, a Carla de Costa, né, da cidade de Barra Velha, né, Santa Catarina. Quem mais está por aí? Vamos ver aqui. Oh, yes. Oh, yes. Esse negócio aqui é um caso sério. Temos a Leocádia Pereira, né, de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná, que também está por aí. Baruch Hashem. E à medida que for aparecendo nomes aqui para mim, vamos lá. Quem que é que disse eu? Vamos ver aqui. Acabei de falar, Leocádia Pereira, Colombo, próximo de Curitiba. Falei. Então é isso daí, gente. Vamos para a contagem do Homer, né? Hoje, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós entramos na 4ª semana, né, da contagem do Homer. Então, nessa 4ª semana, a cura para as nossas emoções e o refinamento das nossas personalidades tem como base Netzach, que significa persistência, firmeza e ambição, né? Ambição aqui, obviamente, no sentido bom, no sentido positivo, né? Conquistar aquilo que é bom, reto, justo, etc. e tal. Então, perseverança e ambição são uma combinação de determinação e tenacidade, né? Determinação e tenacidade. Vou até o fim. É um equilíbrio entre paciência, persistência e coragem. Então, Netzach está nesse equilíbrio entre paciência, persistência e coragem. A perseverança implica também em ser confiável e ter responsabilidade,
o que estabelece segurança e comprometimento. Quando uma pessoa percebe estas características que são inerentes em você, sem sombra de dúvidas, você é uma pessoa de confiança. Então, aqueles que percebem isso, eles vão olhar para você e vão ter confiança em você. Então, por isso é importante, né? Sem perseverança, qualquer empenho positivo ou boa intenção fica sem chance de sucesso. Como que você vai ter sucesso se você já começa com pensamento negativo? Como que você vai ter vitória se você já começa com pensamento de derrota? Então, por isso, sem perseverança, qualquer ação positiva está enfadada ao fracasso. Então, é pensamento positivo. Por isso, perseverança implica ser confiável e responsabilidade que estabelece segurança e comprometimento. Você precisa estar dentro desse aspecto aí, positivo. Então, é isso daí. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, né? Jô Messias também está por aí. Quem mais apareceu aí? Deixa eu ver aqui. O Davi Nascimento Santos também está por aí, né? Baruch Hashem. E vão me desculpando aí, porque é difícil guardar o nome da cidade de todo mundo. Então, às vezes, a gente acaba não mencionando cidade, porque não aparece para mim aqui, a gente fica perdido, né? O Gilberto Augusto também está por aí. Shalom, shalom. Então, na medida do possível, né, o pessoal vai colocando, né, a cidade do seu ponto de conexão conosco, para a gente poder mencionar também aqui, né? Ok? Então, continuando. Persistir significa estar vivo. Olha só que interessante o que Netzach traz para nós nessa semana. Persistir significa estar vivo, ser guiado por objetivos saudáveis e produtivos. Você está vivo? Essa é a pergunta. Você está vivo? Se você está vivo, então você está persistindo no caminho. A sua jornada, você não desistiu, não estacionou e muito menos voltou atrás. Então, persistir significa estar vivo. É a prontidão para a luta por aquilo que você acredita, percorrendo todo o caminho necessário, seja ele qual for, seja ele com tapetes de pétalas de rosa, ou seja ele com rosas e mais os seus espinhos. Não desiste, segue em frente. Sem tal compromisso, qualquer empreendimento torna-se vazio e tedioso, né? Então, é preciso compromisso também dentro da jornada para que não haja vazio, né? Então, é essa questão aí, ok? É uma energia que vem de dentro e não para enquanto não alcança seu objetivo. É a coragem, é a persistência, é a firmeza, é a ambição de ir em frente e conquistar. Você não pode abrir mão destas coisas para você ser um vencedor, tá bom? Gilberto Augusto, de São Miguel dos Campos, Alagoas, Baruch Hashem. Isso certamente requer que a perseverança seja examinada cuidadosamente para assegurar que é usada de uma maneira saudável e produtiva. Você nunca pode esquecer, as tuas ações, as nossas ações, elas precisam ser saudáveis e produtivas, né? Nós não podemos ter aí vazio, segundas intenções e por aí afora vai. Pergunte a si mesmo, quão comprometido estou com meus valores? Por isso, de vez em quando, a gente cita aqui, é bom você rever os seus conceitos, rever os seus valores. É bom fazer uma revisão, é importante. Quanto eu estou disposto a lutar por eles, por estes valores? Você persiste? Você tem firmeza, coragem, ousadia para persistir nos princípios dos seus valores? Eu mudo de opinião facilmente? Eu vou que nem a palha ao vento? Que preço estou disposto a pagar por minhas crenças? Qual o preço?
Tem um velho ditado que diz assim: todos têm um preço. Tem uns que valem centavos, tem outros que valem trilhões, quatrilhões e por aí afora vai. Então, qual é o teu preço? Existe alguma verdade pela qual estaria disposto a dar a minha própria vida? Você já pensou sobre essa possibilidade de dar a própria vida por uma causa? Então, vamos fazer a contagem. Estamos na 4ª semana da contagem do Homer e no primeiro dia da 4ª semana. E hoje a contagem se faz assim. Hoje é o dia 22, ou seja, 3 semanas e 1 dia do Homer. Vamos juntos contar? Hoje é o dia 22, ou seja, 3 semanas e 1 dia do Homer. E dessa forma, juntos, estamos contando o Homer dia a dia. Hoje nós estamos, então, Hesed Shebet Netzach, melhor dizendo, né? É amor na persistência. Para que qualquer coisa tenha durabilidade, é preciso que seja amada. Ou seja, amor não correspondido acaba. Simplesmente isso. Amor não correspondido, ele murcha e pode morrer. Então, por isso, qualquer coisa para ter durabilidade, é preciso ter realmente essa questão de amor na persistência. O amor não correspondido, ele mingua, ele acaba. O amor, ele só é vital com amor. Não havendo correspondência, não é que nunca teve amor, né? Que o nego fala assim, mas aquele casal se separaram, então nunca teve amor. É que o amor nunca foi alimentado. Ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser adubado, regado. O amor, ele precisa realmente, para ter a sua durabilidade, ele precisa corresponder, ser correspondido. Senão cada um por si, Deus por todos. E aí não é bom, principalmente se tratando de família, né? Isso não é bom. A Inês Martins de Pirajuí, Baruch Hashem. A Vanilda Martins de Goiânia, Goiás, também chegando por aí. Baruch Hashem. Ok, amados? Então, a primeira lição que já começa aqui, amor na persistência, é a questão da durabilidade. Para ter durabilidade, o amor precisa ser correspondido. É um alimentando o outro, ok? Uma atitude indiferente vai se refletir num compromisso marginal. Então, um ama, o outro não ama. Um ama, o outro não dá importância. Um ama e o outro não está nem aí com a peteca. A tendência desse amor é realmente se marginalizar. Ele vai cada um para um lado. Então, amor na persistência. Para ter durabilidade, precisa, de fato, ser devidamente regado com amor, ok? Se você tem dificuldade de se comprometer, examine o quanto você ama e quanto lhe agrada o objeto que requer esse compromisso. Então, não é só uma questão de uma pessoa para outra pessoa, de família, marido, esposa, filhos, pais, parentes, né, etc. e tal, colegas de trabalho, etc. e tal. Mas também existem outros campos que estão dentro dessa questão. Entre eles, para a reflexão, fala: amo o meu trabalho, amo minha família, amo minhas escolhas. São detalhes que realmente você precisa avaliar. Há amor ou não há amor? Para ser efetiva, a perseverança precisa ser protetora e carinhosa, certo? Então, a perseverança, além dela ser protetora, ela precisa ser carinhosa. É o amor correspondido, na persistência. Persistência sem amor pode ser contraproducente.
Ou seja, se há persistência, mas não há amor, a tendência é o fracasso. Persistência crua pode se tornar severa e agressiva, o que solapa a cooperação dos outros. Então, aquela persistência crua, né, que é aquela persistência, como fala, autoritária, né? Então, ela tem uma tendência a não ser produtiva, né? Quando há excessiva firmeza, a pessoa pode se tornar controladora e exigente, afastando os outros de si. Para que a persistência seja bem-sucedida, é preciso uma atitude carinhosa, protetora, que requer paciência, né? Então, a persistência, para que ela seja bem-sucedida, precisa ter os ingredientes: atitude carinhosa, atitude protetora, que também requer paciência, né? Então, não temos como, a pessoa ela não tem como permanecer de uma única forma. Então, somos falhos, então tem momentos que nós falhamos, mas aí é preciso de paciência para que o amor na persistência possa ser vitorioso, ok? Perguntas para a nossa reflexão. Sou ou pareço ser inflexível por causa da minha perseverança? Meu impulso e minha determinação me faz controlador? Sou muito exigente? Os outros, os meus, os amigos, os filhos, os empregados, etc. e tal, cooperam comigo pela pressão de minha vontade ou por amor? Qual é a correspondência destas pessoas? Minha persistência é afetuosa? Eu permitiria que outros se magoassem se isso fosse necessário para provar que tenho razão? Você prefere que as pessoas fiquem magoadas para provar que você tem razão? Magoar os outros é uma coisa legal? Não, né? Eu não pararia, eu acredito que os fins justificam os meios, ou seja, eu magoo as pessoas porque os fins justificam os meios. Está correto? Não. Eu não pararia por nada para conseguir os meus objetivos? Você é persistente para conquistar os objetivos? Quando minha persistência prevalece e sobrepuja os obstáculos do caminho, ainda sigo sendo carinhoso? Mesmo quando me defendo ou defendo a outros contra influências maléficas, estou sendo impulsionado pelo amor ou pelo ódio? O que me leva a seguir em frente? Então, nós precisamos avaliar esses pontos. O exercício do dia é: quando estiver lutando por algo que você acredita, pare um momento para se assegurar de que isso é realizado de maneira afetuosa, né? Antes de você continuar com o seu objetivo, lutando para alcançar o seu objetivo, faça uma breve reflexão e veja se realmente você está agindo de maneira afetuosa. Se estiver, continue em frente. Se não, revê os conceitos para poder dar continuidade posteriormente. Ok? Baruch Hashem? É isso daí. Hoje nós estamos no 6º dia da semana, é o 6º dia para o Shabat, então nós estamos na nossa 6ª leitura das 2 porções da semana, a Hareimot e Kedoshim. A Hareimot já finalizamos, estamos na Parashá Kedoshim, né, dentro dessa mesma semana, e a 6ª leitura está no capítulo 20 de Levítico, a partir do versículo 8, e vai até o versículo 24. É onde que nós temos aí realmente a questão de sermos honestos com o nosso próximo, amar o próximo, temos aí também a questão de afastar-se da idolatria, né? Vejam bem que dentro desse aspecto todo, nós finalizamos a leitura de ontem, a 5ª leitura: santifiquem-se afastando da idolatria e sejam sagrados, pois eu sou o teu Deus, né? E dentro de todo este
de toda essa retórica. Nós temos aí, de fato, as punições para as transgressões de proibições da Torá, ou seja, as proibições são para não fazer, são chamados de mandamentos negativos, não faça. E os mandamentos positivos são aqueles, faça. Então, afaste-se da idolatria, né? Não cometer o pecado da idolatria. Então, é um mandamento negativo, não há idolatria, ok? Não ser desonesto com o próximo. Então é um mandamento proibitivo. Você não pode ser desonesto com o seu próximo. Você precisa ser honesto em todos os aspectos com referência ao seu próximo. Voltando àquela mesma questão, que todos os mandamentos, decretos, preceitos que nós temos aqui na nossa Parashá Kedoshim, está tudo conectado com aquela questão de amar o próximo como a si mesmo, né? E nós vimos ontem a respeito dessa questão do amar ao próximo. Narmânides diz de forma bem clara, não há como amar o próximo como a si mesmo, porque você vai pensar automaticamente em você em primeiro lugar. Então, o que significa amar o próximo como a si mesmo? Então, Narmânides diz, você vê aquilo que você não gosta, não faça para o teu próximo. Aquilo que te aborrece, não faça para o teu próximo. Aquilo que vem prejudicar você, não faça para prejudicar o seu próximo. Ou seja, Narmânides, ele fala que nós precisamos prestar assistência de amor fraterno para com o próximo. Então essa é a essência de Levítico 29, de Levítico capítulo 19, verso 18. Amarás o teu próximo como a si mesmo. É você ter sempre e constantemente um trabalho de assistência, de amor fraterno para com o seu próximo. Ou seja, você não quer mal para você, então você não queira para o seu próximo. É dentro desse aspecto aí. Ok? Então, na nossa sexta Parashá, começando com o versículo 8, diz assim, guardem meus decretos suprarracionais e os cumpram. Eu sou Deus que os santifica. Né? Então, o que nós temos aqui? Os mandamentos suprarracionais são aqueles que, por exemplo, você não encontra uma resposta lógica por que deste mandamento. É um decreto chamado Hukim, né? Ou Hok, no singular, e no plural Hukim, né? Decretos. Deus determinou, ponto final, faça ou não faça, entendeu? Então essa é a questão. Então por isso fala, guardem meus decretos. Os decretos são suprarracionais, eles não têm uma explicação 100% assim que você diz, ufa, entendi. Muito pelo contrário, né? Você fala assim, puxa vida, ainda não entendi. É isso daí mesmo. Não entendeu? Ótimo, mas obedeça. É melhor, entendeu? Então, por isso, e os cumpra. Eu sou Deus que os santifica. Nós fazendo, né, aquilo que é agradável a Deus, Ele é o que nos santifica. Ele nos abençoa, nos protege, etc. e tal. Ok? O verso 9 é um tremendo decreto que realmente, como diz o outro, né? Ele arrebenta, né? Veja bem o que o verso 9 diz. Qualquer pessoa que amaldiçoa seu pai ou sua mãe deve ser morta, mesmo se ela amaldiçoou seu pai e sua mãe após a morte deles. Será apedrejada até a morte. Seu sangue é a sua própria falta, certo? Ou seja, o seu sangue vertido é o sinal da sua própria maldição. Porque ele simplesmente amaldiçoou seu pai e sua mãe, ou em vida, ou mesmo depois da morte deles. Amaldiçoou, a pena é a mesma. Vejam como que é sério a questão de honrar pai e mãe.
Haseret Hadbrot, os 10 ditos de Hashem, conhecido como as 2 tábuas dos 10 mandamentos, de forma popular, que é uma síntese de todos os mandamentos da Torá. Ok? Nós temos 2 tábuas. Numa tábua, 5 primeiros mandamentos. Em outra tábua, 5 outros mandamentos. A primeira tábua, com os 5 primeiros mandamentos, é exatamente o relacionamento do ser humano para com Deus. A segunda tábua é exatamente o relacionamento do ser humano com o seu próximo. Por isso que está lá, entre outras coisas, né? Não furtarás, não roubarás, não assassinarás, não cobiçarás, não adulterarás, etc, 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 e as suas ramificações, que é exatamente o relacionamento do ser humano com o seu próximo. Se ele de fato ama Deus, ele vai amar o seu próximo, e ele não vai, em hipótese nenhuma, fazer qualquer coisa que seja danoso ao seu próximo. Isso é prestar assistência de amor fraterno com o próximo, como diz Nachmanides. Os primeiros 5 mandamentos, que está tudo conectado, né? Deus é o único Deus, não terás idolatria, não vai blasfemar contra o seu nome, não tomarás o seu nome em vão, e depois vem, honra teu pai e tua mãe. Quando cita os 4 primeiros mandamentos, você identifica rapidamente que é o relacionamento entre o ser humano e Deus. Mas agora, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, o que tem a ver com Deus isto? Não estaria dentro dos outros 5 o relacionamento do ser humano com o ser humano? Não. Quem não honra pai e mãe não vai honrar Deus nunca. Somente uma techuvá verdadeira, com um sabor muito amargo, pior do que sal amargo, pior do que chá de boldo. Uma techuvá, mas de arrepiar. De arrepiar. O filho que se revolta contra pai e mãe, agride, amaldiçoa, em vida ou não em vida, é realmente catastrófico. E é por isso que esse mandamento, honrar pai e mãe, ele está conectado diretamente com Deus. Como pode alguém como pode alguém não honrar pai e mãe e honrar a Deus? Não tem como. Porque Deus, ele tem atributos de pai e de mãe. Então, os atributos de um pai e de uma mãe são atributos revelados de Deus, que tem atributos de pai e de mãe. Pai das misericórdias, pai protetor, etc. e tal. Atributo de mãe. Pode, porventura, uma mãe esquecer-se do seu filho que tanto ama? Mas se porventura esta se esquecer de ti, eu não me esquecerei de ti. Um atributo de mãe. Entendeu? Veja bem, Sara fala com Avraham. Sara diz, manda a escrava e o seu filho embora, porque o seu filho é pernicioso para o nosso filho. Avraham ficou com receio de mandar Agar e o filho embora. Consultou Deus, Deus fez o quê? Faça como Sara disse. Ele agiu como atributo de mãe. E depois ele diz para Abraão, fique tranquilo, eu cuidarei deles. Pai protetor. Está entendendo as ligações? O porquê que o 5º mandamento, honrar pai e mãe, está na primeira tábua, no relacionamento do ser humano para com Deus? Então aquele que honra pai e mãe, ele honra a Deus. Aquele que não honra pai e mãe, ele não honra a Deus. E automaticamente ele não vai honrar o próximo. Porque se ele não honra pai e mãe, você já imaginou? Então, por isso, entre outras coisas, os nossos sábios trazem as seguintes questões sobre a questão de respeitar ou honrar pai e mãe. Por exemplo, a Torá ordena cada filho, mesmo adulto, deve respeitar seus pais, né?
e cumprindo os seguintes preceitos. Por exemplo, não chamamos nossos pais pelo nome próprio. Chamar o pai pelo nome próprio ou a mãe pelo nome próprio é falta de respeito, é falta de honra. Mamãe, papai. É assim que você tem que chamar, porque você não pode esquecer que você é filho ou filha. Mamãe e papai. Outra coisa, devemos ouvi-los quando nos falam. Por que devemos ouvi-los quando nos falam? Porque tem muito filho que quando o pai ou a mãe começa a falar com ele, ele dá as costas e sai, desonrando o pai e a mãe. Então, devemos ouvi-los quando nos falam. Outro exemplo, não podemos contradizê-los. Você não pode fazer com que seu pai e sua mãe passe vergonha. Ah, mas e se eles estão falando alguma coisa que é errada? Você vai conversar no tom conciliatório. Você não vai contradizê-los. Você está errado. Ou o senhor está errado, a senhora está errada. A única vaga ou única condição de não obedecer pai e mãe é quando eles falam para você desobedecer um mandamento. Aí você já responde na lata. O senhor está errado, a senhora está errada. Falar para eu desobedecer um mandamento divino, não tem como, não posso. O senhor e a senhora sabem disso. Essa é a única oportunidade que podemos contradizê-los, quando eles nos ordenam para desobedecer um mandamento divino, ok? Não devemos falar ao percebermos que o pai ou a mãe estão prestes a falar, e também não interrompê-los quando estão falando. Muitas vezes o pai e a mãe estão conversando, às vezes até com visitas. Os filhos entram no meio da conversa, interrompem o que o pai e a mãe estão falando. Uma falta de educação que não tem tamanho. Ou mesmo quando o pai e a mãe estão conversando entre si, o filho entra no meio da conversa, interrompe. É falta de honrar pai e mãe. Não sentar na cadeira reservada aos seus pais. Normalmente, né, a mesa, o pai... O papai tem o seu lugar predileto, a mamãe tem o seu lugar predileto. É lógico que se o filho, o neto e companhia limitada vierem sentar no lugar, eles não vão ficar na bronca, etc. e tal. Mas não é uma questão deles, é uma questão dos filhos e os netos respeitarem, honrarem o pai, o avô, a mãe, a avó, e não sentar no lugar deles. É o lugarzinho deles. Né? Tem aquela famosa cadeirinha do papai, né, que o nego fala por aí, por exemplo. Então é aquele lugarzinho do papai, aquele lugarzinho da mamãe. É para eles, deixa eles lá. Oh, caramba, é tão fácil, é tão simples. Não é verdade? Então, é isso daí, né? Então, né, esses são alguns exemplos que nós devemos honrar os nossos pais, né? Termos em conta essa questão aí. E lembrando, né, que toda ofensa, maldição lançada contra os pais, todo ataque contra os pais que tragam, né, lesões e até mesmo, em alguns casos, a morte, né, o filho ele está debaixo de uma sentença de maldição. Então, o tribunal divino está no encalço desse fulano. E aí tem o dia de acertos de contas. E aí, como tudo que se planta tem o dia certo para colher, vai colher no tempo certo. Entendeu? Então, por isso, muito cuidado com a questão do poder da palavra, né? E o poder do amor. A ausência deles, no bom sentido, de forma positiva, pode acarretar coisas péssimas para o portador, ok? Depois temos aí, né, sobre a questão das relações proibidas, que também nos fala aqui, né, dos versos 8 até o verso 24, né, aliás,
do verso 20, né? Verso 20 até o verso 20, capítulo 20 até o verso 7, né? Que nos fala sobre a questão do verso 1 ao 7, sobre a questão de punição pela transgressão dos pais que oferecem os seus filhos à idolatria, a deidade pagã chamada Moler, né? Ou Moloch, né? Em algumas traduções trazem Moloch, né? Moler, ele deve ser sentenciado à morte pela corte, né? Ele deve ser golpeado com pedras até a sua morte, né? E aí o verso 3 diz assim, para os pais que oferecem seus filhos ao deus Moler, né? Ou Moloch, né? Eu dirigirei minha atenção, deixarei todos os meus afazeres e lidarei com esta pessoa individualmente e o extirparei dentre seu povo, mesmo que ele tenha dado de sua descendência a Moler para impurificar a congregação de Israel, que é sagrada para mim, profanando dessa forma o meu nome sagrado, né? Então vejam bem, nesse tempo, né, tinha o deus Moler, que era uma estátua de uma divindade pagã. Ele tinha suas mãos para cima, para frente, né, como assim, estar prestes a receber alguma coisa, e no seu pé era que nem uma lareira, né, ali onde colocavam lenha e fogo, e pela estátua ser exatamente, né, de bronze, ou de ferro, ela transportava o calor rapidamente, e os pais vinham ali e ofereciam a esse Deus os seus filhos, né, primogênitos, vivos, e colocavam nas mãos desta estátua, desse ídolo, e essas crianças morriam ali simplesmente assadas, né, um churrasco humano. Hoje em dia você fala assim, mas isso não tem. Tem. Não pode ser. Pode. Se você procurar saber, você vai encontrar tantas aberrações que você vai ficar realmente arrepiado. Se você falar hoje em dia, por exemplo, que tem gente que come pedaços de crianças, você vai ficar arrepiado, não vai? Mas não é possível, não existe isso. Será que não? Tem certeza? Se você for pesquisar, será que você não vai encontrar alguma coisa? Pesquise e veja. Entendeu? Pesquise e veja. O sistema é bruto, gente. As forças malignas, as forças negativas e destrutivas, elas são piores do que você pensa. Quando você acha que não tem nada a ver, essas forças negativas, destrutivas, elas dão risada de você. Elas dizem assim, seu trouxa, continue assim, ignorante. Para nós é bom. Entendeu? Vai, pesquisa que você vê. O que parece que não existe, existe. Outra coisa, como que se oferece também os filhos a Moler? Uma coisinha simples de nada. Um celular na mão da criança, para a criança não ficar perturbando, da criança não ficar aí berrando, gritando. Então você joga um celular na mão dela e deixa ela se divertir com tudo aquilo que a internet tem. Mas são desenhos. Você já analisou friamente o desenho que ele assiste? Não tem nada demais, é desenho de bichinho. Você analisou a mensagem do desenho? Um pouquinho mais, né? Passando da fase de criança, indo para a fase, né, chamado, né, infanto-juvenil, né? Juvenil, puberdade, por aí afora vai, né? O que acontece? Acontece lá que você dá para os seus filhos joystick,
computador de última geração e jogos de última geração. De guerras, de morte, um contra o outro, de batalhas intermináveis e por aí afora vai. Há várias formas do Deus de Molech, os filhos estarem sendo entregues pelos próprios pais. Hoje em dia está muito mais fácil entregar os filhos a Molech do que antigamente. Está muito fácil. Hoje as crianças estão sendo instruídas por computadores, por desenhos, por jogos destrutivos, jogos de morte. Quantos jogos que tem aí que as crianças estão brincando aí de matar? Mata aqui, mata ali, mata colar. Entendeu? Quantas crianças estão aí? Qualquer coisa, vou te matar. Fala inclusive até muitas vezes para o pai e para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o colega da escola. Então hoje está muito fácil de entregar os filhos a Molech. E você precisa tomar uma atitude enquanto é tempo. E falando em tempo, voltou. O cafezinho da Edna voltou. Né? Então, graças a Deus, né, a Edna está bem recuperada da sua crise de nervo ciático, né? Está podendo ficar um pouco mais tempo em pé, já está fazendo o cafezinho, já está fazendo a comida, né? E hoje ela só não amassou os pães especiais de Shabat, né? Mas as demais questões dos pães ela fez, né? Colocou a farinha, os ingredientes, cortou a massa, montou os pães. Eu hoje só fui na força bruta, só fiz o amassar do pão, né? Então, hoje nós temos o cafezinho da Edna e no Kabbalat Shabbat à tarde, né, à noite, a partir das 20 horas, na Sinagoga Benei Noach, Regional Jardim Silvestre 2, ali em Bauru, na Avenida José Silvestre, quadra 7, número 45, juntamente com o nosso querido Emerson Felipe da Silva, né, que é emissário conosco ali na Sinagoga Benei Noach Regional, né? Estaremos aí trazendo o Kabbalat Shabbat, né? A tocinha que você escutou aí é a dona Edna, viu? Ela vai dar risada e toma café ao mesmo tempo e engasga. Então, ó, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hakol nihya b'divaro. Saúde! Como diz, vamos reativar o convite, o café da Edna. Quando vocês quiserem tomar um cafezinho da Edna, passa por aqui, o cafezinho sempre vai estar à disposição. Baruch Hashem. E ela fez questão de trazer o café hoje, né? Olha aí, ó, o café da Edna. Ei, beleza. Vamos lá. Vamos em frente, amados? Então, amados, então nós vemos aí várias leis e preceitos falando exatamente das relações proibitivas, né? Entre elas nós temos aí a questão do adultério, né? A questão de não deitar-se com a mulher do seu pai. Por que mulher do seu pai? Porque o seu pai pode ser viúvo ou separado da sua mãe, e ele casou com uma outra mulher que não é a mãe, né, do rapaz. Então também está bem explícito, não coabitar com a mulher de seu pai, ok? Então por aí afora vai. Depois temos aí ainda no capítulo 20, no verso 13, né? Se um homem tem relações com outro homem da mesma maneira como com uma mulher, ambos cometeram um ato abominável diante de Deus, né? E serão mortos por apedrejamento, ok? Então veja a gravidade do pecado em si, né? Deus fez homem e mulher, né? Para que ambos pudessem de fato
não serem dois, mas serem uma só carne, crescei-vos e multiplicai-vos, que é o mandamento divino dentro desse aspecto aí, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, nessa porção aqui, ele fala para nós duas questões, né, onde nós temos aqui, né, nos versos, né, da nossa aliá, sobre a questão da honestidade nos negócios. Nós não podemos ter, né, dentro do capítulo 18, 19 e 20, nós não podemos ter uma balança desonesta, então é preciso ter escrúpulos de honestidade, né, e fazer uso somente de medidas, né, que não venham prejudicar, né, o próximo, certo? Nas palavras do grande sábio talmúdico Hillel, não faça ao seu próximo o que seja odioso para si mesmo. Esta é toda a Torá. O restante é comentário. Vá e estude, diz Hillel, né? Em Likutei Sichot, volume 27, página 149, né? Até a 157, que traz essas instruções aí, ok? Então, uma balança tem que ser honesta, você precisa ser honesto com o seu próximo, né? Aquilo que é odioso para si, não faça ao seu próximo. Depois nos fala sobre a questão de ajudar a tornar, né, realmente as coisas sagradas, elevar tudo aquilo que é dentro do campo físico e material, elevar de forma realmente à santidade divina. Então, por isso, nós santificamos a nós mesmos e tudo aquilo que está conectado conosco, nós elevamos à santidade divina. Então, faça da sua vida, da sua família, de tudo aquilo que pertence a você e dos seus negócios, uma santidade para Deus, né? E também o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão de honrar os pais, né? Que é realmente algo primordial para as nossas vidas, né? E por isso qualquer homem que amaldiçoe o seu pai ou sua mãe deve ser julgado e sentenciado à morte pelo tribunal, né? Então vejam como que aos olhos divinos, como que é gravíssimo a questão de desonrar pai e mãe e por aí afora nas suas ramificações. A pena é capital, é pena de morte, pelo tribunal celestial, ok? Então, honrar aos pais é pelo menos até certo ponto o exemplo clássico de um tipo de comportamento aparentemente tão lógico que o teríamos obedecido mesmo que Deus não o tivesse ordenado. Não obstante, a razão pela qual Deus nos determina observar regras como esta é que o que nos é natural, seja isso bom ou mal, encontra-se limitado pela nossa própria natureza humana. Então, a nossa própria natureza humana é normal honrar pai e mãe, que a gente acaba simplesmente perdendo a vigilância e deixamos de ser prudentes e podemos acabar ofendendo o pai e a mãe. Então, por isso, né, o mandamento divino de honrar aos pais. Então, ao converter um comportamento evidente e lógico em um mandamento divino, Deus nos permite ir mais além da nossa natureza. Dessa maneira, a Torá nos livra de nossas limitações humanas e nos permite participar da infinitude de Deus, ao revelar a nossa também infinita essência espiritual. Por isso que honrar pai e mãe e as suas ramificações estão conectados com os 5 primeiros mandamentos, porque é através disso daí que nós tocamos a infinitude de Deus. E é através de honrar pai e mãe que nós revelamos a nossa infinitude de Deus em nós. Isso é algo sobrenatural. É um milagre. Honrar pai e mãe é um milagre. E quem honra pai e mãe vive diariamente em um milagre. E depois você diz que não vejo milagres? Vê? Para finalizando, ok?
Vamos ao capítulo 32 do Tânia, do nosso Alter Rebbe, do Rabi Sheneur Zalman de Liard, né? Ontem nós vimos a introdução do capítulo 32, né? E dentro dessa questão aqui, nós vimos a parte essencial, que é o quê? A nossa alma é um pedaço de Deus. Então você tem um pedaço de Deus, que significa o quê? Centelha divina. Você tem a centelha divina, uma parte de Deus em você, ok? A Estela Clementina, ela está falando aí que Alessandra Washington e Wellington, pai, não está no meio de nós mais. Mas mesmo assim pode continuar honrando o pai. Os nossos sábios falam que uma das formas de honrar o pai é techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. O nome do pai é Antenor Alves, diz a Estela Clementina. Baruch Hashem, de abençoada memória, seja Antenor Alves. Então, as formas de poder honrar a memória dos nossos queridos pais techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, de Sedaká, que está dentro de atos de bondade, misericórdia, atos de amor. Você pode honrar a memória do seu pai e elevar, cada um de nós, e elevar ainda mais realmente a alma ou as almas dos nossos pais, fazendo estas coisas. Está ao nosso alcance assim o fazer, ok? Então, a nossa alma é uma parte de Deus. Temos a centelha divina. Então, por isso, ao cumprir na prática o conselho que nos fala aqui sobre a questão do estudo da Torá, a obediência aos mandamentos, etc. e tal, né? Encarando o seu corpo com desprezo e desdém e encontrando alegria somente na alegria da alma, né? Então, obedecendo os mandamentos de Hashem, o que nós vamos realmente valorizar? A alma. Não é que nós vamos jogar o corpo às traças. Lógico que nós vamos cuidar bem do corpo. Saúde, higiene e companhia limitada. Mas só que nós vamos valorizar a alma mais do que o corpo. Então, se nós obedecermos a este conselho do nosso Alter Rebbe, valorizar mais a alma do que o corpo, né? Então, nós vamos encontrar realmente a alegria da nossa alma. E a alegria da nossa alma nos leva para a verdadeira felicidade. As pessoas ficam aí, eu quero encontrar a felicidade, eu quero encontrar a felicidade. Ame a sua alma. Dedique-se a esses 5 princípios que nós falamos aqui, e você estará valorizando a tua alma, você estará dando alegria à tua alma, e você estará encontrando a felicidade. E aí tudo que você fizer dali para frente, Deus vai abençoar para que dê prosperidade espiritual, física, financeira e materialmente, segundo a realidade dos fatos. Entendeu? É isso daí. Continuando. Tem-se um caminho direto e fácil para o cumprimento do mandamento. Tu amarás teu semelhante como a ti mesmo, como está escrito aí em Vaikra 19:18. Com respeito a todo judeu, desde o maior até o menor, ou seja, ele de grande ou pequena estatura espiritual, posição social e companhia limitada, deve ser amado da mesma forma e com a mesma intensidade, né? E a lição é para nós seguirmos dentro deste aspecto aqui. Como para ela o seu corpo é desprezível e abominável, a pessoa não amará a si própria por causa do seu corpo, mais do que ele ama ao seu semelhante, e quanto à alma e ao espírito. As diferenças entre a sua própria alma e a de seu semelhante certamente não diminuirão o amor entre eles, pois quem é que pode reconhecer a grandeza e a excelência da alma e do espírito na fonte e raiz deles, que é no Deus vivo? Como então alguém poderia alegar que sua alma é superior à alma de seu semelhante?
Além do mais, todas elas são efetivamente iguais, todas as almas. E não somente iguais, porém separadas umas das outras. Sim, todas elas têm um só Pai, uma fonte de origem, e dentro dessa fonte, todas formam uma única entidade, né? É por causa desta raiz comum no Deus único que todos os membros do povo de Israel são chamados de irmãos, no pleno sentido da palavra, e não apenas figurativamente, no sentido de parentes, semelhantes na aparência ou algo do gênero. Só os corpos é que são distintos um do outro. Isso explica como é possível exigir que alguém ame o seu semelhante como ama a si próprio. Amor próprio é algo inato, natural no ser humano. O amor ao seu semelhante, não. O amor ao seu semelhante, ele precisa ser produzido. Amar a si mesmo é algo inato na pessoa, é natural, é estar exatamente nesse seu amor a si mesmo. Isto é algo natural. Quanto à questão de o amor ao seu semelhante, não é algo natural, não é inato. Ele precisa ser produzido, trabalhado. É um exercício que nós fazemos diariamente, amar o próximo. É como nós vimos ali atrás, dentro da nossa aliada de hoje, na questão da contagem do Homer. Se o amor não é correspondido, ele vai murchar. Se você não ama o próximo diariamente, todos os dias, a tendência é murchar. E aí esse amor ao próximo morre. Mas o amor por você mesmo não. Ele é inato, ele é inerente em você. Ele está enraizado em você. Entendeu a diferença? O amor inato de amar a si mesmo e o amor produzido em amar o próximo. O amor natural é aquele que ama a si mesmo. Você ama a si mesmo, isso é natural. Amar o próximo é algo que precisa ser produzido, trabalhado. Por isso o exercício do amor ao próximo, de atos de bondade, caridade, etc. e tal, o amor fraterno para com o próximo, ele precisa ser nutrido diariamente, para não murchar e muito menos morrer, ok? Então é isso que significa aqui o que está sendo nos dito, né? Essa comparação do amor produzido e do amor natural no ser humano, ok? Então, de acordo com o princípio, né, que acabamos de falar, isso é facilmente compreensível. Um judeu não precisa produzir dentro de si um amor por um outro judeu. Este amor é uma característica inata da sua alma, por causa da sua raiz e origem na divindade, que é comum a todas as almas, tanto judias como não judias. Assim, este amor é tão natural quanto o amor entre irmãos, né? Então, tem um Beneinô diz aí, esse negócio de ficar falando de irmãos aí tá parecendo idolatria. Vai conversar com o Alter Rebbe. Vai falar para ele que ele está cometendo idolatria porque ele está falando de irmãos aqui. Já pensou que legal? Ô Alter Rebbe, o senhor está enganado, viu? Não pode falar irmão porque é coisa de idolatria. Vai lá reclamar com o Alter Rebbe. Gente, então, amados, vejam bem dentro desse aspecto aqui, só recordando, o Alter Rebbe, a princípio, ele escreveu de judeu para judeu, então por isso que é muito mencionado dentro do Tânia, judeu para judeu, etc. e tal, mas a aplicabilidade para todas as almas e todo ser vivente é uma realidade. Nós só podemos amar o nosso próximo se nós nutrirmos, fortalecer esse amor produzido diariamente. É o exercício da assistência do amor fraterno para com o próximo.
que é produzido através do quê? Do exercício. Diariamente, constantemente. Senão você perde. Senão você perde. É o que fala a contagem do homem de hoje. Se o amor não é correspondido, ele, vai embora. Vai pro lixo. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa, ela ama a si mesma. E se ela está vendo que ela não está sendo correspondida, então o amor inato nela está dizendo assim, acorda, meu. Você não ama a si mesmo? Aquela pessoa despreza você, menospreza, não está nem aí contigo. Estamos falando de relacionamentos aí, ok? Então o que acontece muitas vezes? É o que acontece, muitas famílias sendo destruídas aí por causa disso. Falta de nutrientes no amor. Entre o marido e a esposa. Entre pais e filhos. Filhos e pais. Entre irmãos. Entre vizinhos. Entre colegas de trabalho, de escola. E por aí afora vai. Onde existe um relacionamento social com pessoas, se o amor não for nutrido, ele morre. Não é que o amor falhou, é a pessoa que falhou. Porque ela não alimentou o amor. Um só trazendo amor não vira nada. Aí o amor próprio vai cobrar dele. Aí ele fala, puxa vida, eu preciso realmente encontrar alguém que me ama, né? Porque afinal de contas eu me amo. E eu preciso encontrar alguém que me ama. Aí, como diz o outro, entre aspas, no bom sentido, vai à caça. Ok? Estão entendendo a relação do amor inato, natural, e do amor produzido no dia a dia? É isso que nós precisamos entender aí. Então, por isso, portanto, não pode existir um verdadeiro amor, para nós finalizarmos a raiz da questão agora. Portanto, não pode existir um verdadeiro amor e fraternidade entre aqueles que consideram os seus corpos o mais importante e as suas almas secundárias. Somente um amor baseado em um fator externo. Então, o amor que é baseado em algo externo, físico, o corpo está em primeiro lugar e a alma está em segundo, ou sabe lá eu em que lugar que ele coloca a alma dele. Então, não pode haver um amor verdadeiro. Porque esse amor, ele é egoísta. Ele é ególatra. Ele vai procurar sempre o seu eu. Estar satisfeito. Estar cheio de si. Então, ele vai entrar na egolatria e aí pronto. Ele não ama ninguém, ele ama a si mesmo. Daí já é o amor no sentido negativo, ok? Não naquele outro que nós estávamos falando. Um amor negativo, destrutivo, que faz do eu e do seu ego o seu Deus. E a alma ele joga lá para escanteio. Então, quando se faz isso, não pode haver um verdadeiro amor e fraternidade. Por que está faltando muito amor e fraternidade no convívio social nos dias atuais? Porque hoje estão idolatrando o corpo. Estão idolatrando o externo, a vaidade. Estão idolatrando aquilo que a terra vai consumir um dia, porque vai voltar à terra, que é da terra que foi tomada. E a alma não, a alma é eterna. Então, por isso, como é o corpo que nos separa um do outro, enquanto a alma é aquilo que nos une. Quanto mais uma pessoa valoriza o seu corpo e, consequentemente, menos valor ela dá à sua alma, mais consciente ela estará das diferenças entre ela e o seu semelhante. Lembra aquele detalhe? Qual é a cor do seu sangue? É vermelho. E ela é vermelho em qualquer lugar do mundo. Qualquer raça. Qualquer cor que for o ser humano, o sangue é o mesmo. E não está escrito que no sangue está a alma da pessoa, né? A vida. Então, a vida
Aliás, a alma, ela é eterna. E por que aqui o Walter Ebb fala que dentro desse sentido, a alma, o que faz diferente entre as pessoas é o corpo. Porque um é diferente do outro. Mas a alma não. Qual é a cor da sua alma? Qual é o tamanho, a dimensão da tua alma? A alma é igual de todos. Então é isso que faz-nos iguais. É isso que nos fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Porque Deus não tem forma. Ele é uma fonte inesgotável de luz, de energia. E a nossa alma foi criada por Ele, a sua imagem e semelhança. A nossa alma não tem forma, ela não tem cor. Ela é uma luz, uma energia que precisa estar constantemente conectada com a sua fonte essencial, Deus. E quando nós valorizamos a alma, aí você não vê diferença entre ninguém. Nem da sua classe social, nem a cor da pele, nem a raça, etc, etc, etc. Por quê? Porque somos iguais, sem exceção. Então, para que dar uma de bacana em cima dos outros? Para que prejudicar o próximo? Se somos todos iguais. E todos os corpos voltarão para a terra, e todas as almas voltarão para a sua fonte essencial, para aguardar a ressurreição e o juízo. É simples, quem complica é o homem e as suas ideologias. Por isso, seja forte, seja luz. Valorize a sua alma, ok? Recordando o acendimento das luzes especiais de Shabat hoje, né, as duas luzes especiais de Shabat hoje, se dará às 17 horas e 22 minutos. É o acendimento das duas luzes especiais de Shabat. Toda mulher que se encontra em casa neste horário, acende as duas velas de Shabat, né? O lugar que você for acender, você já escolha aquele lugar para que ela fique ali até ela se extinguir por si só. Não pode ficar removendo as velas para cá e para lá. Aonde você acender, é ali que vai ficar até a sua chama se extinguir por si só, ok? A partir das 20 horas, né, sempre sujeitos a um pequeno atraso de 15 minutos de forma natural, né? A partir das 20 horas, diretamente da Sinagoga Benei Noach, Regional Bauru, Avenida José Silvestre, quadra 7, número 45, Jardim Silvestre 2, ali perto do vizinho do Meridota, em Bauru, né? Nós estaremos transmitindo o Kabbalat Shabbat desta noite, né? Quem pode estar presente está convidado, de Bauru e região. As portas estão abertas da Sinagoga Benei Noach, e aqueles que não podem comparecer ou não têm aonde ir, né? Então conecte-se conosco aqui pelo Facebook, né, para estar conosco recebendo o sagrado dia do Shabat, ok? Então daqui a pouco teremos um encontro aí marcado aí. Vamos em frente, valorize tua alma, você é imortal. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, até amanhã, aliás, até daqui a pouco.